Ô, gente, às vezes a vida toma rumos que seriam assim impossíveis de imaginar. A gente é colocado à prova e se depara com situações em que não há saída, a não ser encarar e principalmente se tornar uma pessoa melhor ao longo do caminho. Encontrar um propósito para a vida, se descobrir parte do maior, né? Num corredor de hospital, histórias assim costumam ganhar uma dimensão ainda mais crítica, porque literalmente envolvem questões de vida ou morte. É a paciente que virou enfermeira ou o médico que da noite para o dia se viu do outro lado da sala de espera, aguardando notícias de um parente. Dramas pessoais que se transformam em exemplos e ajudam a dar esperança a quem muitas vezes já está quase sem forças para lutar. São essas histórias que você acompanha a partir de agora, daquele jeito que só o BG sabe contar. O ano de 2019 foi, sem dúvidas, o mais intenso da vida da Bruna. Primeiro, vieram as dores insuportáveis na cabeça. Nada do que eu fazia adiantava, com pressa, eles pediam para eu fazer com pressa, eles pediam para eu tomar tal medicação, toma aquela outra, vai dar certo, vai passar a dor. E eu falava assim, gente, isso não está adiantando, nada do que eu estou fazendo está adiantando e o pior é que ela está aumentando. Depois, o diagnóstico, um tumor de 4 centímetros em cima de um nervo do cérebro. De tanto passar por vários pronto-socorros, eu parei em um dia e o médico simplesmente olhou para mim e falou assim, ó, não tem como você é muito nova para ter esse tipo de dor que você está me contando. Ele falou assim, ó, ou você tem esclerose múltipla ou você tem um tumor. Eu fui lá e fiz a ressonância e apareceu que eu tinha um tumor de 4 centímetros já em cima do nervo e era isso que estava causando toda a minha dor. Ele falou assim, é cirúrgico, não tem outra solução, você vai ter que operar. A data da cirurgia veio cedo, no Hospital Cajuru. A desconfiança de início virou agradecimento pela receptividade que encontrou aqui. Eu sabia para onde eu estava indo. Eles falaram assim, chama a Bruna para o centro cirúrgico. Foi naquele momento que eu falei, é tudo ou nada, né? Vamos, não pode desistir não é uma opção. Eu só olhei para minha mãe, dei tchau, eu não sabia se eu ia ver ela de novo. Mas eu tinha a partir daquele momento eu tinha certeza dentro de mim que ia dar tudo certo, porque eles falaram, confia na gente. Agora eu vou passar um remedinho e você vai dormir. Eu vejo você depois, ele falou. Eu falei, então se ele me disse que vai me ver depois, até porque vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Bruna ganhou uma nova chance e uma dívida de gratidão para com o hospital. E aquela mesma moça que entrou no Hospital Cajuru no início de 2019, com medo de fazer a cirurgia, voltou para cá um ano depois, já como técnica em enfermagem, cheia de coragem, no início da pandemia de Covid-19, quando a maior parte das pessoas tinha medo até de sair de casa. Foi aquele ano do início da pandemia que estava todo mundo com medo e eles falavam, meu Deus, você vai começar a trabalhar agora? Que começou, ninguém está saindo de casa. Eu falava, não, vamos tentar, vai dar tudo certo, eu preciso fazer isso, sabe? Ainda mais aonde que me chamaram, sabe? E saber que eu passei por esses corredores, mas eu era paciente e agora eu sou funcionária. É uma gratidão extrema. Hoje, a enfermeira que foi escolhida pela profissão inspira e acalma pacientes que entram aqui com medo de não sair. Diversas vezes eu encontrei pacientes que ficavam assim, mas será que vai dar certo? Mas eu não sei se o que eu tenho tem cura. E cabisbaixo mesmo, sabe? E eu falava assim, não, então deixa eu te contar uma coisa. Os hospitais estão cheios de histórias, como a da paciente que virou enfermeira e a do médico, que saiu da UTI para assumir o papel de filho de paciente. Eu recebo uma ligação do meu pai que ele teve contato com 2 pessoas que no outro dia souberam que positivaram para Covid. E aí começou a passar um filme todo na minha cabeça. E assim, qualquer piora vai me avisando. E aí, até quando eu conversei com os médicos lá, com os colegas, não era numa situação que eu imaginava estar tão catastrófica. Quando eu cheguei lá, eu vi que a situação era um pouco pior. Uma vez, o pai internado no hospital onde trabalha, Jarbas teve que guardar o jaleco
e confiar nos colegas. Apesar de tu ter colegas aqui que eu confio e por isso que eu trouxe para cá, mas a gente tem que tentar se colocar aqui, eu sou família, até para não atrapalhar os colegas, não deixar a emoção na frente da razão. A experiência de viver o outro lado fez nascer um novo Dr. Jarbas. Eu vi como é difícil não ter notícias, como é difícil estar do outro lado, sem saber o que vai acontecer. E os profissionais pela correria não conseguindo dar aquela atenção para os familiares, eu vi. E aquilo mexeu muito comigo, me sensibilizou. E até hoje eu costumo relembrar essa história quando eu estou diante de um familiar. Eu tive a chance de ressignificar a minha vida. Vendo toda aquela situação em que a gente julga os outros e fala, nossa, isso nunca vai acontecer comigo, isso jamais. Como é que a pessoa aguenta? Como é que ela conseguiu passar por isso? Consegue. Consegue e vale muito a pena. São histórias, né, que acontece, a gente precisa estar preparado muitas vezes, mas nem sempre a gente consegue, né? Por mais que você fale, que você tente, é difícil de enfrentar. E nos hospitais, realmente, como disse o Luciano, né, muitas histórias que a gente encontra aí que realmente emocionam a gente, não tenha dúvida disso. E essas experiências para o profissional, quando ele está no outro lado, no lado do familiar do paciente ou no lado do paciente, fazem com que amplie realmente os horizontes dele e acabe tendo uma atividade mais humana, né, humanitária, com o outro, por entender, nesse momento, o quanto é difícil alguns posicionamentos, né? Aliás, doutora Márcia, falando em ser humano, em humanizar, em entender melhor as pessoas, eu não sei se dizia tanto que na pandemia né, as pessoas iriam mudar, que isso iria fazer com que as pessoas se sentissem mais humanas, mais sensíveis às causas sociais, às causas humanas, enfim. Mas eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que não foi bem isso que aconteceu, sabe, doutor? Por isso que reportagens como essa devem servir, inclusive, de inspiração para as pessoas, viu? Da mesma forma que nós tivemos um período em que as pessoas realmente procuraram estar mais sensibilizadas e mais próximas, né, de outros seres humanos, mesmo fisicamente não podendo, mas tentando ajudar de alguma forma, nós temos agora, parece que um reflexo de intolerância, né, pelo período que ficamos separados dos outros. Parece que é estranho ficar com outro ser humano e parece que as pessoas estão mais intolerantes em muitas situações, né? Atenção, vem comigo aqui, tem bacana na cadeia. 6